Você já parou para pensar o porquê o esquerdismo parece estar em constante guerra contra os valores cristãos? Por que as ideologias progressistas atacam sistematicamente a família, a igreja e a moralidade bíblica? Mas o que será que acontece quando a gente coloca esse esquerdismo ao lado dos 10 mandamentos? A gente descobre algo assustador. O esquerdismo viola todos os 10 mandamentos, cada um deles. E isso não é coincidência e nós vamos explorar no vídeo de hoje. E já faz algum tempo que eu assisti um conteúdo do pastor Jamie Benbrick que abriu muito os meus olhos para ver um lado que eu nunca tinha parado para pensar. Ele mostrava como que o esquerdismo está em conflito direto contra a lei de Deus. E quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido na cultura que nós estamos vendo hoje. Então, vamos passar pelos 10 mandamentos um por um e ver como que cada um deles está sendo violado pelas ideologias de esquerda. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E assim, o primeiro mandamento estabelece a absoluta supremacia do único Deus verdadeiro. Nenhuma outra autoridade, poder ou entidade pode ocupar o lugar que pertence somente a ele. Mas como que o esquerdismo viola esse mandamento? Ele faz isso ao substituir o Deus Todo-Poderoso pelo Estado. E tanto o socialismo quanto o comunismo colocam o Estado como uma entidade suprema que sabe tudo, provê tudo e resolve tudo. E que é apresentado como uma forma benevolente e amorosa de satisfazer todas as nossas necessidades humanas, dando tudo de graça. E não é à toa que o esquerdismo tenta substituir Deus. Karl Marx, autor do Manifesto Comunista, foi explícito em relação a isso. E ele famosamente disse que a religião é o ópio do povo. E todos seus escritos apontam para uma visão de mundo ateísta. E veja, uma vez que Deus existe e tem autoridade suprema, então o Estado não pode ter poder absoluto. Portanto, o cristianismo é completamente antagônico ao marxismo. Então, para que o socialismo funcione, Deus precisa ser removido da equação. E em sistemas seculares progressistas, o Estado se torna um Deus funcional. As pessoas olham para o governo em busca de salvação, de provisão e de significado. O Estado promete cuidar de você, desde o berço até o túmulo, oferecendo educação gratuita, saúde gratuita e renda gratuita. Mas toda essa promessa vem com preço. E como Robert Knight escreveu, debaixo do socialismo não há espaço para Deus. Razão pela qual os socialistas estão em guerra permanente com a igreja e focados em criar uma sociedade sem fé. Agora, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento proíbe a idolatria, a criação de falsos deuses para adoração. E como Jamie Benbrick mostra, embora possamos ver violações literais desse mandamento com a estátua de um DIU na Convenção Nacional Democrata, que é o partido esquerdista dos Estados Unidos, murais gigantescos de figuras como George Floyd, a principal violação é na adoração do eu. Porque na ideologia esquerdista, quando o Estado não é Deus, o eu é. E lembre-se que quando Deus criou homem e mulher, ele deixou claro que somos imagem e semelhança dele. Mas quando a rebelião contra Deus entra em cena, as pessoas tentam apagar a imagem de Deus em si. E muitos hoje se consideram autodeterminantes, como se pudessem escolher literalmente tudo sobre si, inclusive o gênero, a identidade e a própria realidade. E alguns dizem isso como: sou eu quem determino quem eu sou. Não é Deus, não é a biologia e não é a realidade. E a ideologia de gênero leva isso ao extremo, promovendo até mesmo cirurgias para mudar o sexo. Então a pessoa está esculpindo a imagem do seu próprio Deus, a sua visão de si mesmo, na imagem de Deus, que é a si mesmo. No fim das contas, é uma automutilação sendo apresentada como libertação. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente xingar usando o nome de Deus. Também é fazer as coisas que Deus odeia, mas fazê-las em nome de Deus ou distorcendo os conceitos que pertencem a Ele. E nós vemos isso hoje. Denominações que se dizem cristãs celebrando o mês do orgulho e aprovando
a ideologia de gênero. Mas isso é desobediência direta contra Deus e contra o padrão instituído por Deus, especialmente o casamento, por ser uma representação entre Cristo e a igreja. Quando ele é distorcido para qualquer outra coisa que não seja o padrão estabelecido por Jesus de um homem e uma mulher, qualquer coisa além disso é tomar o nome de Deus em vão. E além disso, outra forma como esse mandamento é violado pela esquerda é quando os conceitos bíblicos de justiça e paz são distorcidos para justificar a imoralidade sexual e o caos social. Para a esquerda, justiça é aprovar sem freio toda revolução sexual. E a paz, para eles, significa aprovar os tumultos e o vandalismo como aconteceu durante a rebelião do Black Lives Matter. Mas a palavra de Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. E ainda por outro lado, como Knight observa, historicamente, quando os socialistas assumem o controle de uma cultura, ela se torna depravada e perversa, e para impor essa ordem imoral, seus defensores blasfemam deliberadamente contra Deus, especialmente contra Jesus Cristo. E nada disso é por acaso, tudo isso faz parte do marxismo cultural. Antonio Gramsci foi um filósofo marxista italiano no início do século XX que desenvolveu esse conceito de marxismo cultural, argumentando que para o comunismo ter sucesso no Ocidente seria necessário primeiro conquistar a cultura, as instituições e especialmente destruir a influência do cristianismo. E nós vemos isso hoje em Hollywood, na música secular, na arte contemporânea. O nome do Senhor Jesus tem sido blasfemado e os seus ensinamentos deixados de lado ou até mesmo ridicularizados. E isso é tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus estabeleceu um padrão claro na criação: 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, assim como Deus fez na semana da criação. E Êxodo 20, no versículo 9 e 10, nos lembra: 6 dias trabalharás e neles fará toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. E um breve parênteses para dizer que nós precisamos interpretar isso daqui à luz do Novo Testamento, lembrando que o sábado cristão é o domingo, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, inaugurando assim a nova criação. E assim, quando nos reunimos no domingo para adorar na igreja e quando usamos esse dia como descanso, nós estamos usando para nos lembrar da ressurreição de Cristo e a esperança eterna de estarmos com Ele adorando por toda a eternidade. Mas agora fecha esse parênteses. A gente precisa ver aqui que Deus estabeleceu o padrão de trabalho: trabalhar 6 dias e descansar em 1. Você entende o que isso significa? Significa que foi Deus quem criou a escala 6 por 1. Portanto, quando movimentos progressistas e esquerdistas fazem pressão querendo outras escalas de trabalho, seja defendendo os 5 dias de trabalho, 4 dias de trabalho, eles estão desafiando o padrão de Deus de trabalho e descanso. Então, esse é um exemplo muito claro de como o esquerdismo hoje viola esse mandamento. Mas também existe o outro lado. Uma vez que na Bíblia nós vemos esse dia como dia santo, o progressismo também tenta abolir o domingo como dia santo para tentar estabelecer os seus próprios dias santos. Por exemplo, esse movimento tentou cunhar um mês inteiro como o mês do orgulho e faz dias de celebrações e feriados de causas progressistas. Estão violando o 4º mandamento. Agora, o 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe. O esquerdismo está em guerra contra a família, e isso começa pelo desrespeito aos pais. Os jovens hoje são incentivados a cortar os pais de suas vidas se os pais discordarem da sua identidade sexual. E a narrativa progressista diz: corte todas as pessoas tóxicas da sua vida, ainda que sejam os seus pais. E sem contar que isso começou nos filmes e desenhos antigos, quando tinha mensagens sutis de não deixe ninguém entrar no caminho dos seus sonhos, ou insinuando que os pais não sabem de nada. Tudo isso faz parte de uma rebelião contra Deus. E existe uma outra face dessa violação. O movimento feminista se rebela contra Deus e, consequentemente, contra a autoridade da liderança masculina, seja do pai ou do marido. O feminismo busca explicitamente esmagar o patriarcado,
E é importante entender um contexto aqui. A Revolução Francesa de 1789, diferentemente da Revolução Americana de 1776, buscou explicitamente destruir o cristianismo e estabelecer um governo totalitário que substituísse a família. Friedrich Engels, coautor com Marx do Manifesto Comunista, escreveu contra o casamento monogâmico, defendendo abolir a fidelidade conjugal e queria ainda atribuir a educação das crianças ao Estado. E isso porque o marxismo entende que famílias fortes criam igrejas fortes, e é isso que ele justamente não quer. E esse projeto de destruir a família, a igreja e a sociedade continua hoje, mas com uma linguagem diferente. Sexto mandamento: não matarás. O mandamento é muito claro: não tirar a vida humana inocente. Mas o esquerdismo defende o assassinato quando é conveniente. E a gente vê isso no fato de que o aborto se tornou um dos principais temas políticos do progressismo. As palavras que as mulheres geralmente usam para defender o aborto de "este é o meu corpo" são as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse na última ceia. Mas perceba que o progressismo usa essas palavras para representar o oposto daquilo que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus se sacrificou em prol do seu povo, mas o esquerdismo quer que outros sejam sacrificados em prol dos seus próprios desejos egoístas. E com isso, mais de 60 milhões de bebês foram abortados só nos Estados Unidos entre 1973 e 2017. Globalmente, esses números são ainda mais assustadores. Mas a esquerda não chama isso de assassinato. Chama de saúde reprodutiva, escolha ou até um direito. Mas esses números não são estranhos para esse movimento, porque o comunismo é a ideologia mais assassina da história humana, responsável por mais de 100 milhões de mortes em 100 anos. E como o autor Robert Knight mostra, se a tentativa de produzir algo resultou na morte de 100 milhões de pessoas, qualquer pessoa racional deve parar de tentar refazê-lo. Mas o esquerdismo continua defendendo essas mesmas ideologias, apenas com novos rótulos. E chegamos agora no sétimo mandamento: não adulterarás. A destruição do casamento está enraizada no progressismo desde as suas origens, como a gente viu agorinha. E isso voltou com o divórcio sem culpa, tentando assim transformar em um contrato que você pode entrar e sair a qualquer momento, sem motivo em especial. E o esquerdismo ainda tem uma cultura de rebelião contra a monogamia. E isso também voltou na Revolução Sexual, ali nos anos 60, quando foram popularizados termos como amor livre ou amor é amor. E no meio de tudo isso também vem a redefinição de casamento, como a gente já falou antes. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Entender esse mandamento é fundamental porque mostra pra gente uma coisa muito clara. Existe sim propriedade privada. Isso é um ponto que vários pastores já trouxeram. Quando Deus nos ordena para não furtar aquilo que pertence ao próximo, está deixando como um pressuposto claro que o próximo tem coisas que pertencem a ele, a saber, propriedades que têm dono. Portanto, propriedade privada. Se não houvesse propriedade privada, não poderia haver furto. E o fato do Senhor Deus proibir o furto e o roubo significa que Deus valoriza o direito à propriedade privada. Mas o socialismo é um roubo em grande escala, institucionalizado e legalizado, especialmente em relação às cargas tributárias em países socialistas que se gabam de redistribuir a renda. E veja uma coisa que vários outros também teólogos e economistas cristãos já pontuaram. A carga tributária atual na maioria dos países ocidentais muitas vezes chega até 40%, se não até mais, sem contar a inflação. Na Bíblia, 10% de tributação por parte de um governo era descrito como uma opressão. 1 Samuel 8 fala quando o profeta Samuel alerta contra um governo humano opressor que pediria 10% o dízimo da colheita dos rebanhos e assim vai. E isso porque quem pede o dízimo é Deus. Então como poderia um governo exigir o mesmo que Deus? E veja, o dízimo instituído por Deus é de 10%. E veja que em muitos governos hoje é exigido mais do que aquilo que Deus exige como dízimo. O esquerdismo viola o oitavo mandamento. Chegamos então no nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu
próximo. O esquerdismo foi construído sobre uma montanha de mentiras. Além do que a gente poderia falar sobre a grande mídia progressista mentir constantemente, mas a própria ideologia se fundamenta em frases sem sentido que são repetidas constantemente, como amor é amor ou eu sou um homem preso no corpo de uma mulher. E tudo isso para tentar justificar a ideologia de gênero. Toda essa ideologia se fundamenta no falso testemunho. E o que é pior, tenta forçar outras pessoas a participar dessa mentira, exigindo que usem pronomes, linguagem neutra e coisas do tipo. Isso é tentar forçar as pessoas a negar a realidade. Mas o Senhor Jesus disse sobre Satanás que quando ele profere a mentira, ele diz do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 10º mandamento, não cobiçarás. Cobiça é desejar aquilo que pertence a outra pessoa. É olhar para aquilo que a outra pessoa tem e pensar, eu deveria ter aquilo, aquilo deveria ser meu, eu quero pra mim. E o esquerdismo inteiro é constituído nessa cobiça. O conceito de redistribuição, tão promovido hoje em dia, é simplesmente uma cobiça institucionalizada. O socialismo e o comunismo são sistemas baseados na inveja e na cobiça. Aquela narrativa de que os ricos têm demais e isso é injusto, não importando se eles trabalharam duro, se assumiram riscos, se criaram valor e se trabalharam até de madrugada. O fato é que algumas pessoas terem mais se torna um problema moral para ser corrigido com uma redistribuição forçada. Então esse é um lado da cobiça esquerdista. Do outro, o feminismo. O feminismo no seu cerne é a cobiça pelo papel do homem. É olhar para a liderança masculina, para a autoridade paterna e para o papel de provedor e protetor do homem e a mulher dizer, eu quero. É a cobiça de uma função e de um papel. E isso vai diretamente contra o desígnio que Deus criou para homem e mulheres, que têm papéis que se complementam. Em Gênesis, nós vemos a semente tentando alimentar essa cobiça em Adão e Eva, dizendo que se eles comessem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, seriam como Deus. Cobiçar aquilo que Deus não nos deu é seguir o conselho da serpente. À luz disso tudo, nós vemos que o esquerdismo viola todos os 10 mandamentos. E isso não é coincidência. O esquerdismo está em oposição contra a fé cristã. E como Robert Knight conclui no seu artigo, Deus originou a vida, o casamento natural e o amor, e nos deu os 10 mandamentos. Não deveria ser mistério onde o bolo enganoso do socialismo foi assado. Foi assado no inferno, com ingredientes fornecidos pelo pai da mentira. Cristãos, especialmente hoje, precisam de discernimento. Precisamos de uma cosmovisão cristã robusta que nos ajude a identificar todas essas falácias, essas violações contra as leis de Deus. E se você quiser desenvolver o seu discernimento, eu recomendo muito que você assista e ouça as pregações e os vídeos de Voddie Baucham, por exemplo, que ensina sobre cosmovisão cristã e alerta contra o marxismo cultural. As palestras da Rosaria Butterfield, que tem um testemunho poderoso da conversão do lesbianismo e do ativismo LGBT para o cristianismo e hoje defende a verdade bíblica com clareza e amor. Também Ellie Beth Stuckey, que faz um trabalho incrível analisando as questões culturais em uma perspectiva cristã sólida. E também os vídeos de Charlie Kirk, que foi um grande guerreiro em prol dos princípios bíblicos e do evangelho e acordou centenas de milhares de jovens cristãos para engajarem na esfera pública. Sem contar George Grant, que é um historiador cristão reformado que traz aplicações culturais excelentes. Então, à luz disso tudo, nós precisamos estar equipados para as batalhas e as coisas que nós vamos enfrentar à nossa frente. Mas tudo isso vale a pena, porque é uma luta em prol da verdade e uma luta em prol da obediência à palavra de Deus. Os mandamentos de Deus não são pesados e em obedecê-los nós encontramos a verdadeira liberdade. Nós, cristãos que creem na Bíblia, a nossa bandeira é a verdade de Deus, a sua lei e a sua palavra. Os 10 mandamentos são um caminho para o florescimento. Se você tem dúvidas sobre a questão do engajamento cristão na esfera pública, assiste esse vídeo aqui, onde você vai encontrar resposta para as grandes objeções desse assunto. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.